Graças a Deus. Igreja, saúda a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos agradecidos a alguns pedidos de oração. Nós vamos orar agora antes de ministrar a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm pedido oração, entre elas a Adriane pede oração pela Sofia. Pela Sofia. E nós vamos continuar orando pelos irmãos que necessitam de oração. Não é? Os irmãos sabem que nós temos que orar pela família do nosso irmão Joselito. Os irmãos aqui da igreja conheceram o irmão Joselito. E ontem recebemos a notícia do seu falecimento. Não foi pelo Covid-19, foi por outra coisa. Não foi nem por enfermidade, na verdade. Mas nós não vamos entrar em detalhes, vamos orar pela família e crer que nosso irmão, ele passou para o Senhor salvo. Essa é a fé que nós cremos, não é? Os irmãos querem orar? Quantos trouxeram o livro de Deus consigo? Diga glória a Deus, aleluia, Jesus. Saudar os irmãos que estão nos ouvindo online, né? Os irmãos que mandam seus comentários. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sintam-se bem-vindos e abençoados no nosso culto. Amado Deus, nosso glorioso e eterno Salvador, bendito Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, ímpar, de estar na tua casa nesta noite, em mais um ajuntamento, meu Deus amado, nesta que é chamada casa de oração. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está conosco, meu Senhor. Nós cremos que tu tens não só o remédio para a nossa alma, mas o alimento também para o nosso espírito, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa tudo que fazemos a ti. Abençoa os irmãos que ao final deste culto irão participar da ceia, Senhor amado. Ó Deus, nós te pedimos por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Mateus no capítulo 4. Hoje, após o culto, os irmãos que não tomaram ceia ontem vão ter oportunidade, quem estiver aqui, e os irmãos que estão em casa, que não puderam vir, nós vamos enviar. Mateus capítulo 4. Mateus é fácil, né, irmãos? Se fosse, tem livro da Bíblia que o camarada fala que até as sofonias, meu Deus, Naum, acaba o culto e o crente não achou o livro, aleluia. Mateus está facinho. Nesta vida todos nós temos problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajuda em oração que eu vou orar por ti. Pois nesta vida todos nós temos problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajuda em oração que eu vou orar por ti. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajuda em oração que eu vou orar por ti. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajuda em oração que eu vou orar por ti. A palavra do Senhor nos diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias
dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Tome seu assento, quem estiver aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante da passagem que é tida pelos estudiosos da Bíblia, né? Denominada a tentação de Jesus. Nós sabemos que temos na Bíblia 3 dos 4 evangelhos que nós temos descrito na Bíblia, 3 são chamados evangelhos sinóticos, isto é, são evangelhos com conteúdo muito parecido, que narram basicamente as mesmas histórias, da mesma forma. Cada um desses evangelhos, ele é escrito para um determinado público. Nós temos então os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Também temos o evangelho de João, só que não faz parte desses 3 que são mais parecidos. Quando nós lemos o evangelho de Lucas, o autor de Lucas, ele está preocupado com a historicidade dos fatos que ele estava narrando a um nobre do Império Romano. Nós vemos muito claro isso quando ele fala que quer pôr em ordem os fatos. Isso nos dá base, um arcabouço histórico para nós crermos nas histórias contidas no Evangelho. Quando nós vemos o Evangelho de Marcos, Marcos ele fala àqueles que estão nas regiões circunvizinhas de Jerusalém, e até para não dizer os próprios prosélitos que foram convertidos ao judaísmo na época anterior a Jesus, que ele mostra Jesus Cristo como não só simplesmente um fato histórico, mas também como o servo de Deus. Ele é apresentado como o servo de Deus. Mateus, por sua vez, quando ele narra a vida de Jesus, seu sofrimento e sua morte, ele não está preocupado simplesmente com a historicidade, nem também está só preocupado em mostrar Jesus como um servo de Deus, mas ele está preocupado em demonstrar que Jesus Cristo é o Rei que haveria de vir, o Messias, o prometido, o esperado, aquele que viria para libertar o seu povo do jugo das escravidões, aquele profetizado, aquele que haveria de vir para libertar a nação de Israel. E mais abrangentemente, nós sabemos que esta bênção alcança até os nossos dias a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos aqui também que esta passagem da tentação, ela é contida nos três evangelhos sinóticos, né? Demonstrando que isso ocorreu de fato, não foi uma anedota, não foi algo que alguém contou para enfeitar a Bíblia, não é? A Bíblia não contém palavras inúteis que não ocorreram, mas foi um fato comprovado para que nós hoje retiremos para os nossos dias, não é? Mensagem e aprendizado para aquilo que necessitamos aqui no nosso tempo presente.
Nós vemos que o texto, ele começa no capítulo 4, é bom lembrar que a Bíblia originalmente ela não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi escrita de forma inteiriça ou fragmentada, mas não era em capítulos e versículos. Então tem capítulos que começam como continuação de uma outra história, não é? O capítulo 4 ele começa com advérbio, alguns dizem até ser uma interjeição, mas ele começa dizendo então. Quando nós vemos essa palavra então, nos remete logo a uma pergunta: então o que? Não é? Depois do que? Ele está se referindo aos acontecimentos que ocorreram anteriores ao capítulo 4, não é? Nós vemos no capítulo 1 que tudo começa demonstrando a genealogia de Jesus, demonstrando que ele era da genealogia descrita nas Sagradas Escrituras, e dessa forma poderia perfeitamente ser o Messias esperado pelo povo de Israel, não é? Ele tinha base escriturística para ali ser apresentado como o rei de Israel. Nós vemos o relato do próprio nascimento de Jesus Cristo, contido também em Mateus, demonstrando ali o seu nascimento de uma forma humana. De que forma ocorreu esse nascimento? Que ele nasceu realmente em forma humana, corpórea. Ele foi um ser humano perfeito e não pecou, mas foi um ser humano que habitou entre nós. E Jesus não tem, como alguns dizem, dupla personalidade. Se Jesus tivesse dupla personalidade, ele seria um bipolar. Tem dupla personalidade. Não, Jesus tem duas naturezas coexistentes em um só ser. Jesus Cristo foi e é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus se tornando um, não. Ele é 100% homem e 100% Deus. Nós vemos que no nascimento de Jesus, capítulo 2, os magos do Oriente e os nobres da época reconheceram o nascimento de Jesus. Nós vemos que o rei Herodes reconheceu e ele creu tanto que Jesus seria aquele que tomaria na sua mente insana o seu lugar no poder, que ele ordenou a maior matança de crianças ocorridas na Bíblia depois dos primogênitos do Egito, que é a matança aqui de Herodes. E para não morrer, a mãe de Jesus e José, juntamente com a criança, fugiram ao Egito, e lá ele ficou por algum tempo, até que esse perigo acabasse, Herodes fosse morto e outro assumisse, sem esta paranoia. Depois ele volta do Egito. No capítulo 3, então, nós vemos o surgimento de João Batista, que desde Isaías ele é tido como precursor do Messias, aquele que abriria caminho, aquele que estaria à frente, aquele que prepararia o caminho para que o Senhor Jesus passasse. Ele não é a voz que clama no deserto, mas ele é a voz do que clama no deserto. Ele próprio diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que clamava no deserto? É o próprio Espírito Santo, o próprio Deus clamando no deserto através da voz de João Batista. Nós vemos isso no capítulo 3. No capítulo 3 ainda nós vemos que Jesus Cristo, ele é batizado. Ele foi até João Batista, daí o nome Batista, que batizava. Ele foi até João para ser batizado. João relutou por algum tempo, porque reconheceu nele ser o Filho de Deus, ser ele o Messias, ser ele aquele que viria reinar sobre Israel, aquele que viria redimir o povo dos seus pecados. Ele diz: eu não tenho condições de lhe batizar. Mas Jesus, ele demonstrando toda esta humildade do servo sofredor, diz: não me batize, porque esta é a vontade do Pai. Ele é batizado, e logo após ser batizado, a Bíblia diz que Jesus, sendo batizado, quando saiu da água, daí porque nós cremos que o batismo ele é por imersão, não é? A pessoa é imergida nas águas, porque Jesus saiu da água. Se o batismo fosse por aspersão, a água seria jogada por cima de Jesus, não necessitaria sair da água. Ele saiu da água, não entendo, saído da água, logo se abriram os céus.
houve um efeito ali, um efeito da natureza, abriu-se os céus, não é? E a voz vinda do céu, e o Espírito Santo aparecendo em forma corpórea como de pomba, o Espírito Santo e a voz que veio do céu que dizia: este é o filho, o meu filho amado, não um filho amado, mas este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós nascemos de novo e somos nova criatura, nós somos um filho de Deus, mas nós não somos o filho de Deus. O Filho de Deus é classe única, só Jesus é o Filho de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, mas por adoção. Nós não somos irmãos de Jesus por natureza, mas nós somos adotados por Deus. Daí está a nossa peculiaridade. Jesus é nosso irmão, mas é nosso Senhor, porque Ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, Ele também é nosso Senhor. Então nós de maneira nenhuma somos igualados ao Senhor Jesus, não é? O próprio João diz que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, não iguais, semelhantes, e assim como Ele é, nós o veremos. Jesus é o Filho de Deus, classe una. Nunca houve e nem haverá ninguém como o Filho de Deus. Quando João fala sobre Jesus, ele não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele, se fosse primogênito, seria o primeiro, mas ele disse unigênito, é o único. Nunca houve um antes e nunca haverá outro depois da classe única de Jesus. Jesus é o unigênito do Pai. E assim que termina esta passagem, inicia-se o texto que nós lemos. Então, depois de tudo isto, né? Por isso aí o então, depois de tudo isso, aí alguém pode imaginar, Jesus agora batizado, o próprio Deus dando testemunho dele, Jesus batizado, Jesus tendo como testemunha aqueles que estavam ali próximos ao seu batismo, poderia sair de lá direto para o palácio, de lá direto para o templo, não é? Para se sentar nas cátedras e ali começar o seu ministério ali junto com os fariseus ou algum tipo de sacerdote. Depois, então, foi conduzido. Eu gosto da expressão bíblica, ele foi conduzido. Jesus, ele não se conduziu. Aqui não está escrito que Jesus se dirigiu ao deserto. Aqui não está dizendo que Jesus escolheu ir ao deserto, mas aqui diz que ele foi conduzido ao deserto, não é? Ele foi, em Marcos, aqui na nossa versão corrigida, diz que ele foi impelido ao deserto, impelido ao deserto. Em Lucas, se eu não estou enganado, está escrito que ele foi conduzido ao deserto. Mostra que não foi algo de sua própria deliberação, mas aqui diz que ele foi levado, ele foi impelido, compungido, constrangido a ir até ao deserto. E aqui diz, irmãos, quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Não foi Satanás, não foram os demônios, não foram os homens, não foram os pais de Jesus, não foi algum professor da terra. Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Quem conduziu Jesus ao deserto, o texto diz, o Espírito. Lá em Marcos diz o Espírito Santo. O Espírito, com letra maiúscula, conduziu Jesus ao deserto. E aí nós vemos a primeira lição interessante. O nosso Deus, em toda a Bíblia, Ele gosta, Ele prefere, Ele escolhe os caminhos e as situações difíceis e praticamente impossíveis aqui para os seres humanos, e Ele escolhe essas situações para trabalhar. Nós vemos em toda a Bíblia, eu vou dar 3 exemplos para que a gente não fuja aqui muito do tema. Nós vemos que Abraão se casa com Sara. Abraão tinha uma promessa que seria o pai de muitas nações, porém Sara era estéril. Olha só, Deus escolhendo caminhos difíceis. Depois nós vemos Isaac. Isaac se casa com Rebeca. A Bíblia fala que Rebeca, de Isaac seria prolongada a geração de Abraão, e assim a nação de Israel também. Rebeca também era estéril. Aí Isaac ora por Rebeca, Rebeca abre a madre, não é? E tem o
os seus filhos. Olha o Senhor escolhendo caminhos difíceis. Depois nós vemos que quando Rebeca tem seus filhos, nós vemos ali Jacó. Não é? Jacó ele vai e se casa com Raquel, e já fica quase como uma sina na família de Abraão. Raquel também é estéril, e o Senhor tem ali que lhe abrir a madre, e na verdade no fim da vida de Jacó, que nós vemos a madre de Raquel ser aberta, e de Raquel vem José e os 12 patriarcas. Nós vemos que Jesus, o nosso Deus, melhor dizendo, ele prefere em relação aos outros os caminhos difíceis. Então, se você está num caminho difícil, se você se encontra num deserto, se você se encontra numa situação angustiante, nestes momentos que nós estamos vivendo, se você se encontra numa situação difícil, saiba que é neste momento que o Senhor prefere trabalhar, é neste momento que o nosso Deus gosta de agir. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos para onde correr, quando nós não sabemos a quem recorrer, é neste momento que o Senhor começa a trabalhar. O trabalho do nosso Deus começa quando a mão do homem não pode chegar, quando a medicina já não entende mais para onde deve ir, quando os governantes começam a se debater e já não sabem que decisão tomar. Nesta hora, aquele que não só está sentado no Palácio dos Bandeirantes, nem na Prefeitura de São Paulo, nem também no Palácio do Alvorada ou no Palácio do Planalto, mas aquele que está sentado na sala de comando do universo, ele tem um plano para as nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quantos podem glorificar a Deus na noite deste dia? Jesus, ele é conduzido ao deserto, e aqui diz que ele não é conduzido ao deserto para outro motivo, a não ser para ser tentado. Veja como Deus, irmãos, veja como Deus, ele empurra o seu próprio filho para o deserto, para infligir nele uma tentação. O próprio Deus conduz ao Senhor Jesus ao deserto para ser tentado. Por isto que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai, não nos conduzas ou não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Nós podemos até orar, mas o Senhor, se Ele quiser, Ele vai escolher para nós os caminhos difíceis desta vida. Se você quiser as coisas ruins deste mundo, escolha os caminhos fáceis desta vida, e você vai ter as coisas ruins deste mundo. Agora, se você quiser as coisas boas, eternas, celestes, as coisas que vêm do nosso Deus, escolha os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus, por vezes, são caminhos difíceis, são caminhos trabalhosos, são caminhos que nos causam dissabores. Meus irmãos, nós vivemos num deserto neste ano tremendo, né? Nós não vamos fechar os olhos para isso, não vamos nos abater, mas como diz aqui o irmão Daniel que nos precedeu, nós somos ainda humanos, né? E nós temos visto amigos nossos que se separam de nós. Isso nos causa algum tipo de dor, isso nos causa solidão. Nós estamos isolados, nós estamos aqui cada um em sua casa. Uma boa parte da igreja nesse momento não pode cultuar, não pode fazer aquilo que é característico do povo de Deus, que é a comunhão, que é o afeto, que é a aproximação. O próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos quando nós nos amássemos uns aos outros com ações, com atitudes, não é? E neste momento nós estamos impedidos de fazer isso. Saiba, a igreja do Senhor nesta noite, que assim como o nosso Senhor, e não é o servo maior que o seu Senhor, se ele passou por isso, nós vamos passar também, assim como o nosso Senhor. A igreja do Senhor Jesus vive, ou melhor, passa por um deserto neste tempo que nós estamos vivendo. Ela passa por um deserto, e neste deserto ele é totalmente comandado pelo Senhor. Creia nesta noite, você que está aqui, meu irmão. De repente você não sabe o que vai acontecer amanhã ou no final deste culto, que notícia você vai receber, mas saiba uma coisa: neste deserto, nesta prova, nesta situação, não pense que nada disso tem pegado Deus de emergência ou desapercebido, de surpresa. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Ele
situação, Ele está no controle da terra. O meu Deus não soltou as rédeas do universo, Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, graças a Deus. Eu creio, aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado por nada mais, nada menos do que pelo diabo. Já imaginou essa cena? Já imaginou essa cena? Deus chama o diabo. Deus chama o diabo, vem cá, diabo. Eu vou treinar o meu filho na terra. É mesmo assim, ó? Porque você está pensando, e aqui eu vou desmistificar uma história aqui. Por anos a fio, a história, principalmente a história romanista, ela dá a entender que o diabo o inferno é um império muito bem organizado, e que o diabo está sentado num trono lá no inferno, com um garfo na mão, esperando aqueles que vão para o inferno, e ele comanda tudo, ele é o poderosão lá do inferno. Tem muita gente que pensa que a batalha do bem contra o mal é travada no empate técnico o tempo todo, e no finalzinho Deus vence por 1 milímetro. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo nada mais é do que um emissário de Deus para fazer no limite do que Deus permite a ele fazer. Ele é um anjo caído, ele é um anjo condenado. E se alguém pensa que o diabo gosta do inferno, o diabo tem terror do inferno, porque ele sabe que é para lá que ele vai. O diabo não habita no inferno. A Bíblia diz que ele, por enquanto, está habitando nas regiões espaciais, nas regiões da terra. Quando ele encontra com o diabo em Jó, ele pergunta: de onde vens? Ele disse: de quê? De andar pela terra e vaguear por ela. Ele passeia pela terra. E ele nada mais é do que, muitas vezes, um emissário de Deus. Ele também obedece a Deus. Santo Agostinho, não me canso de dizer, ele sempre falava que o diabo, ele é chamado na teologia como, em latim, se falava o canis Dei, não é? É o cão de Deus, é o cachorro de Deus, é como se fosse um pitbull feroz, matador, mas ele está sob o controle de Deus. Ele só age a quantidade de tempo e na medida que o Senhor permite. Aí Deus chama e fala assim: tu vais treinar o meu filho na terra. E o diabo se submete à voz do Senhor. Então o diabo, ele não é o poderoso do inferno, não. A Bíblia diz, atribui a ele o império das trevas no mundo. Todo o sistema do mundo mundano, ele é imperado por Satanás. Todo o sistema, todas as mazelas humanas que os homens produzem é coordenada pelo diabo aqui na terra. Mas no inferno o diabo é réu, ele é condenado, ele é um presidiário do inferno. Ele vai ser trancado numa prisão de segurança máxima, de onde jamais sairá, diz a Bíblia. E lá ele vai para lá, ele e os seus anjos e todos aqueles que amam e praticam a mentira e o engano. E o diabo então é usado aqui por Deus para tentar ao próprio Senhor Jesus. No versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se nós olharmos para isso de uma forma desatenta, dá a impressão seguinte, que Jesus jejuou os 40 dias e 40 noites, e só depois de 40 dias e 40 noites que ele foi ter fome. Né? Dá a impressão que o texto está falando isso para nós. Não, aqui está se referindo a um fato específico. Lá em Marcos, ele diz que Jesus, ele foi levado para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então a tentação de Jesus começa quando ele entra no deserto, mas é no decorrer do jejum. E se você já jejuou alguma vez na sua vida, você sabe que o jejum é massacrante, a fome, ela é massacrante. Jesus, ele não fez jejum completo, sem água, porque senão ele morreria desidratado, ele era um ser humano, mas ele fez jejum de comida. Por isso o texto fala, ele teve fome, não diz que ele teve sede. Se ele tivesse sem comer e sem beber, é lógico que a sede é mais voraz do que a fome.
Quando você está um dia sem beber e sem comer, você primeiro tem sede, depois você tem fome. Mas aqui ele diz que ele teve fome. Não quer dizer que ele só teve fome ao final dos 40 dias, mas quer dizer que ao final dos 40 dias, esta fome se tornou dramática, se tornou algo que para ele foi quase como que insuportável. E neste momento, escute isso, ele já vinha sendo tentado, mas neste momento, o próprio Satanás se apresentou a ele. No momento que ele mais jejuou, eu acho que eu não consigo pregar nenhuma mensagem sem lembrar do pastor Oswaldo, não é possível, porque eu vou lembrar de novo de outra coisa que ele falava, não é? O pastor Oswaldo sempre falava que quando ele jejuava muito, né? Quando ele jejuava muito, o inimigo se levantava contra ele, né? Ele via o inimigo, aquela coisa toda, a ferocidade do inimigo. E tem muitas pessoas que não jejuam e não se consagram justamente de medo de se encontrar com alguma situação como essa, né? De se encontrar com alguma perturbação desta natureza. Nós vemos que parece que os demônios nos nossos dias estão todos domesticados, são demônios fofinhos que ficam no lugar deles, né? São demônios cor-de-rosa, que eles respeitam o ambiente da igreja, eles respeitam a família cristã, eles não fazem mais arruaça, eles não jogam mais os bancos para cima, eles não espumam mais nos cultos, parece que tudo está calmo. Na verdade, não é que os demônios estão calmos, a igreja deixou de incomodar o inferno. Mas quando Jesus ele jejua por 40 dias e 40 noites, ele começa a vencer as tentações dele próprio, esvaziar-se de si próprio, e ao fim dos 40 dias ele teve fome, e aí neste momento chegou-se a ele artigo definido, o tentador, o próprio Satanás se apresentou diante do Filho de Deus, e ele começa a sua tentação, botando em xeque justamente a última lembrança que ele tinha antes do deserto, não é? A última lembrança. O diabo parece querer desconstruir as verdades que estavam fundamentadas na mente de Jesus Cristo. O diabo chega: se tu és o Filho de Deus. Esta é a expressão que ele usa para com Jesus. É bom lembrar que no versículo 17, o próprio Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me compraste. E agora o diabo vem e fala: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele bota em xeque a afirmação do próprio Deus, para justamente tentar é testar, é provar, para ver do que Jesus era feito, para tentar Jesus. Se tu és, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha, irmãos, aqui não estava falando simplesmente de comida. Aqui a tentação de Jesus não se baseou simplesmente na comida ou em saciar a sua fome. O que o diabo estava aqui tentando fazer Jesus cair era na tentação de mudar as características do deserto, porque o deserto é lugar de fome, o deserto é lugar de isolamento, o deserto é lugar de aflição, o deserto é lugar de desolação, o deserto é lugar de você ver pedra, não de você ver pão. Mas o diabo estava tentando fazer com que Jesus mudasse as características do deserto, e ali ele impingir em Jesus uma derrota. Assim também, quem sabe, muitos de nós no deserto da vida somos tentados pelo diabo a mudar mecanicamente a estrutura do deserto que nós estamos vivendo. Alguém diz: você está mal economicamente, você está mal de dinheiro. Olha, eu tenho um caminho mais fácil para você. Você pode fazer isso, aquilo, e isso vai te dar alguma renda ilícita, ilegal. Isso não é totalmente irregular, mas vai te dar uma facilidade. Isso é uma forma de você modificar o deserto que você está passando. Alguém diz para você: olha, você está sozinho? Não se casa? Não tem companhia? Está solitário?
não encontra ninguém para casar realmente debaixo da bênção de Deus, então eu vou arrumar alguém no mundo para você, eu vou arrumar alguma coisa diferente, você vai dar uma escapada, você vai, de alguma forma, você vai dar uma contornada para mudar a estrutura desse deserto que você está vivendo. Alguém fala para você, você está angustiado nesse momento de quarentena fez Jesus, irmãos. Há 40 dias e 40 noites, ali sim a quarentena. Você está angustiado, não é? E os irmãos, principalmente os jovens, que são estudiosos, não é? Que estão passando essa quarentena estudando geografia e estudando o planisfério e os temas importantes dos vestibulares, não estão no WhatsApp, não estão em Facebook, nem Netflix, eles estão estudando, eles sabem que o deserto da Judéia era um deserto, irmãos, desolador, não tinha nem areia, era só pedra mesmo. Jesus estava vivendo num caos, e aí de repente alguém chega, você está de repente nesta quarentena, não é? Você está em isolamento, você está angustiado, olha, tem um remedinho aqui que você toma, e você não vai perceber. Você não vai perceber essa angústia, você vai se acalmar, você vai ficar mais tranquilo. Ou então eu estou falando remedinho para amenizar uma outra coisa que eu vou falar. Então você pode fazer uso de substâncias ilícitas, não é? Você pode ir para o álcool, você pode descarregar as suas angústias em tantas coisas, não é? Vá, fique em casa, mas não saia da televisão, não é? Fique lá assistindo aquelas coisas que te trazem cada vez mais secularidade, cada vez mais vontade de ficar aqui neste mundo. Não se apegue com as coisas de Deus. Isso são tudo táticas do diabo para mudar as circunstâncias do deserto que nós estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus respondeu de uma forma cabal, terminal, sem haver chance de réplica pelo diabo. Ele disse: está escrito. Nós só vencemos as tentações com a palavra de Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu amo a Bíblia, é por isso que eu amo o livro de Deus, porque no livro de Deus que nós temos um arcabouço legal, espiritual contra Satanás. Ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Não são só dessas coisas modernas que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sou Deus, é isso que Jesus quis dizer para Satanás. Só o Criador é somente Deus, porque se ele mandasse a pedra se transformar em pão, ele seria o Criador. Porque foi assim que Deus criou o mundo. Ele disse e tudo existiu. Mas Jesus, nesse momento, ele estava no papel de filho, não de criador. Por isso ele disse: só quem é criador é o Pai. Ele manda a pedra e a pedra se transforma em pão. Eu não. Eu estou aqui olhando para a pedra, eu estou aqui visualizando só pedra, mas eu creio que é da boca de Deus, que é da palavra de Deus, que faz do nada existir em todas as coisas, que vem a provisão para toda a alma humana sedenta que vive debaixo do sol. Então, Jesus quis dizer: eu não sou o Criador, eu estou debaixo das ordens do Criador. Depois o diabo diz aqui que o transportou, não é? Eu não quero entrar em detalhes aqui, se isso foi por telepatia, se isso foi uma visão, se foi real, se ele retirou Jesus do chão e levou, não é? Como ninguém viu Jesus lá em cima do pináculo do templo. Já imaginou? Jesus em cima do pináculo do templo, alguém olhando e falou: o que é esse doido ali em cima? Não, eu não sei como é que foi que aconteceu. Eu não sei como é que foi que ocorreu isso. Isso aí são coisas, são detalhes periféricos na narrativa, que nós só vamos saber quando nós chegarmos ao céu e a gente pergunta para Jesus: Jesus, afinal de contas, o senhor foi ou não foi lá no pináculo do templo, lá pessoalmente? Né? Mas a Bíblia diz que o diabo o transportou à cidade santa, nem que seja em imaginação, ou na sua mente, ou por uma visão, ou fisicamente, quem sabe, e o transportou e colocou sobre o pináculo do templo. E lá no pináculo do templo, ele disse: olha de novo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui o diabo começa a usar a própria arma que Jesus usou contra ele, a palavra. Ele cita o Salmo 91, né? Na época ele não sabia que era 91, mas ele cita a passagem da Bíblia, para dizer a Jesus: você está sobre o templo, aqui você vai ser o maioral do templo, você vai tomar o templo. Depois que você se jogar daqui de cima e os anjos te apararem lá embaixo, com certeza o sumo sacerdote vai dar a cadeira dele para você, e aí não precisa de cruz, aí não precisa de sofrimento, porque tu vai ser o guia espiritual de Israel, você vai ser o pastor da igreja, vai ser o presidente aqui do ministério aqui de Jerusalém. Daqui você vai reger aqui todo o reino de dentro do templo, porque os anjos lhe acolherão. Parece até uma proposta atrativa, mas essa proposta não inclui a cruz, essa proposta não inclui os planos insondáveis de Deus. Essa proposta era um caminho fácil para se tomar algo que Jesus nunca quis, que era o lugar dos sacerdotes. Ele combatia os sacerdotes, era uma forma de querer corromper o Senhor ao serviço religioso. E aqui ele diz, olha, ele está sobre o pináculo do templo, ele fala, porque dará ordem aos teus anjos. Os anjos são teus, então tu vais se fazer dono dos anjos, e ali eles vão te amparar, e você não vai tropeçar em pedra alguma. Só que Jesus, ele não tropeçaria em pedra alguma, porque a Bíblia diz que ele é a pedra, ele é a rocha rejeitada pelos edificadores. Jesus é a rocha, e ele não tropeçaria em pedra alguma, porque esta pedra, na verdade, é a rocha, que é a revelação da sua própria existência. Quando Jesus fala sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, e o diabo tenta de todas as formas fazer com que Jesus renegue isso e tome à força um lugar religioso. Mas Jesus, ele responde ao diabo: também está escrito. O que está escrito? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não está falando para o diabo que ele não pode tentar a ele, Jesus, porque para isso o diabo estava lá. Mas não tentará o Senhor teu Deus. Você está querendo arrogar para mim uma condição que é só do próprio Deus, está querendo arrogar para mim um papel que é do próprio Deus. Deus é o dono do templo, Deus é o dono da igreja, Deus é o dono das nossas vidas. Nenhum homem na terra pode arrogar para si o domínio sobre a igreja. Nenhum homem na terra pode dizer que ele é dono de igreja ou de templo nenhum. Deus é o patrono, o criador, o fundador, o responsável, o presidente máximo, o sumo sacerdote de toda a sua igreja. E Jesus, ele diz: eu não vou arrogar para mim. Isso aí é tentar ao Senhor Deus. Eu não vou chamar os anjos para mim, porque aqui eu estou para ser tentado, não para me mostrar como Deus, não é? E aí o diabo novamente, a Bíblia fala novamente, o diabo transportou ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui, irmãos, mais uma vez, nós não sabemos se isso metaforicamente falando, porque um monte tão alto que conseguisse ver todos os reinos do mundo, não se teria visão humana para se enxergar tudo. Mas quando Deus quer fazer alguém enxergar alguma coisa, Ele faz, né? Quando Deus quer fazer alguém enxergar alguma coisa, Ele faz. Lembre-se que Moisés, antes de morrer, subiu até um monte e de lá viu a cidade, a terra prometida. E os irmãos pensam que o monte estava pertinho da terra prometida, era mais ou menos 40 quilômetros de onde ele estava até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que Moisés
velho, com 120 anos, viu a terra prometida. Isso a Bíblia diz que ele viu, eu creio que ele viu. E diz que ele se alegrou quando ele viu. Porque quando Deus quer fazer alguém ver alguma coisa, Ele permite que você veja. Nessa noite, de repente, você não está vendo nada. Mas se Ele quiser abrir a tua visão, você vai começar a ver coisas que você não via. Porque a Ele detém-se todo o poder. Ele pode fazer você ver o que você não viu até hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora o diabo viu que no lado religioso não tinha chance com Jesus, então ele foi para outro lado. Então agora vamos para o lado humano. Eu posso, e aí o diabo impinge uma mentira em Jesus, Ele diz, quando ele mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, ele disse: tudo isto te darei, porque ele é pai da mentira. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Ele não é dono do mundo. Ele não possui nada. Ele não tem glória nenhuma para dar a ninguém. Ele não tem glória nenhuma para fornecer a ninguém. Ele não tem glória nenhuma e nem poder nenhum para dar a ninguém. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas aqui ele diz: eu te darei, se prostrado me adorares. Ele chega para Jesus e fala: vamos fazer aqui um acordão. Vamos fazer um acordão aqui. Não tem cruz, não tem sofrimento, a tentação acaba agora. A tentação acaba agora. Não precisa guerrear, não precisa os cristãos serem perseguidos, não precisa nada disso. A gente faz um acordo: eu te dou o mundo, eu te dou a glória do mundo, eu te dou as coisas do mundo, eu te dou tudo que o mundo pode te oferecer, está sob o meu comando, eu tenho um principado, eu vou fazer um ajuste, eu vou comentar com alguns conhecidos meus e vou te entregar coisas que você não teria em outros lugares, mas em troca você só tem que se prostrar e me adorar. Isto mexe com o breu de Jesus, isto mexe com o íntimo de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. E na hora que o diabo propõe, não é por quê? Porque o ser humano, ele está com a mente dele focada em alguma coisa e de repente ele se desloca. Assim também o diabo estava falando: se desloque um pouco desse pensamento de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de Deus, de cruz, de sofrimento, de martírio. Não se desprenda disso um pouco e olhe para outras coisas, não é? Vai, de repente, vai lá, se fosse nos dias de hoje, vai assistir um filme, vai passear, vai fazer outras coisas, desloque a sua mente do mundo espiritual e deixe que o mundo secular, ele domine a sua mente, e você vai se sentir melhor, e você vai se sentir bem. Foi esta a proposta que o diabo quis fazer para Jesus. Olha, se você, por um momento, por um instante, me adorar, eu te dou toda a glória deste mundo, e tudo isso que você está passando de deserto, de tentação, acaba agora. Mas isto mexeu com o breu de Jesus, isto mexeu com o caráter de Jesus, isto mexeu com a honra de Jesus, e Jesus, parece que vejo, ele levanta a sua voz e dá um grito: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Vai-te embora, Satanás, vai-te embora daqui. Todas as vezes que o diabo vier com uma proposta de você amenizar a sua fé, de você falar: olha, agora neste tempo que nós estamos vivendo em quarentena, você não precisa se dedicar tanto à sua fé, se dedicar tanto à oração, se dedicar tanto, não, você pode relaxar, você pode descansar um pouco, você pode deixar isso um pouco quieto. Você responda para ele: vai-te, Satanás, agora que eu vou ser crente. Irmãos, não é momento agora de nós baixarmos a nossa cabeça, não é momento agora de nós arredarmos pé da nossa fé. Agora é que nós temos que afinar a nossa fé, agora que nós temos que afinar a nossa comunhão com Deus, é agora que nós temos que manifestar a fé do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque está faltando tudo, eu não sei porque esta
situação aconteceu, eu não sei que tipo de tratamento Deus quer ter com a terra, com a sua igreja, com a minha família ou comigo, mas uma coisa eu sei, é o que Jó também sabia e que o apóstolo Paulo repetiu: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Esta é a certeza. O irmão leu aqui: este é o amor que vence o mundo. Qual amor? O amor a Deus, o amor de Deus. E quando ele disse isso, no versículo posterior, seguinte, está escrito: então, olha o então de novo aí, depois de tudo isso, depois desta prova toda, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixou. Agora escute, do Evangelho de Lucas, quando fala desta passagem, diz lá que então o diabo o deixou por algum tempo. Significa que depois o diabo voltou a tentar Jesus, e nós vemos na narrativa que o diabo volta a perseguir Jesus, mas agora ele o deixou. Jesus venceu a batalha contra o mal, ele venceu, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não só venceu o pecado, o mundo e as impurezas desta terra, ele venceu o diabo, o acusador, Satanás, aquele que peleja contra nós. Ele venceu. Mas se ele também não desiste, e se também ele voltou a tentar Jesus, no Evangelho de Marcos diz que durante todos os 40 dias que Jesus passou no deserto, de repente Jesus não viu com seus olhos, mas diz lá em Marcos que todos os 40 dias os anjos os serviam, sem Jesus ver, porque diz que ele habitava entre, não como, mas entre as feras do campo. Imagina quantos leões se aproximaram para querer atacar Jesus. Imagina quantas feras do campo se aproximaram para querer atacar Jesus. Mas a Bíblia diz que os anjos o serviam e afastavam dele. Quantas vezes Jesus poderia ter tropeçado em alguma pedra, mas aí sim se cumpre a palavra: os anjos não deixaram com que ele tropeçasse em pedra alguma. Imagine, irmãos, a figura de um homem, depois de uma prova dessa, ele vai chegando. Depois de uma prova dessa, 40 dias em jejum. Os irmãos imaginem, não é? Eu este ano passei por uma restrição alimentar, por uma questão médica aí qualquer, e os irmãos viram, aparentemente a gente parece diferente, todo mundo fala: você está diferente e tal, alguma coisa, porque você teve alguma restrição. Agora imagina você passar 40 dias em jejum absoluto, só bebendo água, num sol escaldante do deserto da Judéia. Deus levou Jesus ao máximo do sofrimento, para impingir no nosso coração que depois de humilhado fisicamente, de derribado fisicamente, vem Jesus voltando do deserto da Judéia. E eu não queria ser um demônio na frente de Jesus. Eu não quero ser nunca um demônio, né? Mas nesse dia em especial, um demônio na frente de Jesus, quando ele volta do deserto, depois da sua tentação, vitorioso, cheio de graça e mais cheio. A Bíblia diz que ele já foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Agora quando ele volta transbordando. Ele tem para si, para os discípulos que ele conclama. Ele começa falando do sermão da montanha. Ele tem palavra de Deus. Ei, quando acabar esse deserto, haverá na tua vida palavra de Deus sobrando, unção de Deus sobrando, bênção de Deus sobrando. Tu terás para ti e para outros, aqueles que estiverem perto de ti. Você vai pregar e vai regimentar discípulos para o Senhor Jesus Cristo, porque através do testemunho da igreja, através do testemunho do povo de Deus, nós arrebanharemos para o Senhor. Aleluia. Pessoas, homens e mulheres sedentas, que não sabem que direção tomar, e nós falaremos: olha, nós temos um caminho, nós saímos desta, nós passamos por esse deserto. Escute uma coisa aqui: às vezes dá a impressão que nós vamos morar no deserto. Às vezes dá a impressão que essa história não vai acabar nunca. Às vezes dá a impressão que nós vamos ficar em quarentena até 2035.
2025. Às vezes dá a impressão que isso não vai acabar nunca, jamais na terra nós vamos poder sair de novo, nós vamos poder nos reunir de novo, mas deserto não é local de moradia, deserto é local de passagem, isso tudo vai passar. Eu não sei quantas mais pessoas oraram, mas ontem aqui nós oramos, ontem aqui no culto, está registrado agora, está registrado, nós oramos, para que essas situações começassem a se diluir, para que começassem a se entender. E aí, irmão, o que aconteceu? Aquele rodízio, não é? Que dividia para o ímpar, hoje já caiu, pleno domingo, caiu o rodízio, não tem mais rodízio. Alguém fala assim, foi por acaso, eles já estavam tudo planejado. Você pode falar o que você quiser, eu creio na oração da igreja, eu creio na oração da igreja, eu creio na oração do povo de Deus. Essa situação vai passar, esta praga vai passar, este caos vai passar, e quem quiser impedir, sai da frente, porque o Senhor passa por cima, e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos,